Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Tudo jóia? Aqui, gente, vamos falar hoje, rapidamente, das questões tratadas também, voltadas mais para temas bíblicos, né? Vocês têm reparado que eu tenho falado de questões bíblicas que a gente consegue ter um certo discernimento. A gente consegue chegar numa resposta próxima, mais ou menos próxima do que realmente aconteceu. Porque certeza a gente nunca vai ter, mas sempre a gente chega numa resposta, no mínimo, plausível, né? Nos últimos vídeos, eu mostrei para vocês aí várias questões aí que são plausíveis, mas não falei das questões em que Deus não nos autoriza, não autorizou ficar perquirindo, ficar indagando as respostas, porque a gente não vai conseguir. São os chamados mistérios de Deus, insondáveis, conforme a Bíblia. Acredito, conforme Santo Agostinho colocou na obra dele, que na glória ou na eternidade, conforme as pessoas, alguns falam glória, outra eternidade, paraíso, terceiro céu, dimensão de Deus, tanto faz. Eu acredito que nessa dimensão, na glória, eu prefiro glória, eu falo glória. Na glória, a gente vai ter o discernimento necessário para compreender, porque conforme eu falei nos primeiros vídeos, aqueles 3 vídeos, primeiros só eu falei para você, vão ser a base de tudo, de todos os vídeos que vierem em decorrência. Tudo está ali, tudo vem dali, daqueles 3 ali. Eu acredito que a gente na glória vai atingir 100% da nossa potencialidade, inclusive a mental, de poder entender certos mistérios que até então a gente não compreende. E é impossível de se compreender. Por exemplo, gente, na questão do Big Bang, que eu também falei lá no começo, lá foi um dos primeiros temas científicos, eu falei que a teoria mais assim famosa lá, né, ela aponta para que antes existia o nada, antes do universo existia o nada. E na Bíblia fala que Deus, quando começou, Deus na fase da criação do mundo físico, desse mundo desse mundo material, o que existia era o nada. Tanto que passou a se fazer as coisas materiais, né? Deus dá uma ordem, façamos, né? Aí começaram a existir as coisas. Então a gente se pergunta, se antes existia o nada, como conceber, como pensar no nada? O que seria o nada? Em alguns vídeos atrás eu falei que para mim, a melhor forma de se pensar no nada, para mim, seria uma imagem totalmente em branco. Aí, que é o nada. Mas se você for ver, também é uma forma, um conceito vazio. A gente não consegue definir por isso. Por quê? Porque uma imagem totalmente em branco, na verdade, ela tá preenchida de uma coisa que existe no mundo natural. O que é? A cor branca. Gente, a cor branca existe, é uma cor, e existe no mundo natural. A minha mente buscou o mais vago possível, que seria uma totalidade branca, mas a cor branca existe no mundo material. Ou então eu falei, pensa numa imagem toda negra, preta, é o mesmo raciocínio, a cor negra também existe no mundo físico, não dá para se conceituar o nada pensando numa imagem toda preta ou toda branca, porque elas existem no nosso mundo físico. Então, como pensar no nada, gente? Como se pensar no nada? É uma coisa inconcebível que a gente não adianta a gente tentar pensar, né? Então a gente não adianta inculcar, conforme eu falo, não adianta a gente inculcar com isso, porque só na glória saberemos. Outra coisa, a Trindade,
né? A Trindade nós temos um Deus, olha só que coisa interessante, nós temos um Deus com 3 personalidades diferentes, cada um cumprindo o seu papel. O Deus Criador, que é o Pai, o Deus Salvador, que é o Filho, e o Deus Consolador, que é o Espírito Santo. Cada um cumpre uma função, cada um é uma pessoa. E essas pessoas compõem um só Deus. Olha que coisa, você pensava, é um negócio que embola o seu cérebro. Se você for muito a fundo disso daí, embola o seu cérebro e você não chega a lugar nenhum. É o tal da estrada, que você sai de lugar algum e vai para lugar nenhum. Você não entende nada com nada, porque a nossa mente é limitada, tá? Nem 10%, nem 10% usamos. É uma coisa que não compreendemos. E como se não bastasse a não compreensão disso, ainda se indaga o seguinte: se Deus é único na pessoa, em 3 personalidades, né? Essas 3 personalidades, elas obedecem uma ordem hierárquica ou igualitária? Ainda tem essa ainda, gente. Vocês me entenderam? Porque tem posicionamentos que entendem que as 3 personalidades, elas são revestidas de igual poder, majestade, glória e de glória. Uma não é subordinada à outra, só cumpre funções diferentes, entendeu? Da onde que se vê isso? Do começo, do Gênesis, da verbalização, façamos o mundo, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quer dizer, não há ordem de ninguém para ninguém. Há uma comunhão ali de interesse, num verbo, façamos. Então, eu acredito que a maioria acredita nessa trindade igualitária, os 3 revestidos de igual majestade, poder e glória. Mas eu sei que tem também a trindade hierárquica, palavrinha, mas saiu, hierárquica, que é a trindade que tem mais ou menos assim, que vem da reverência, do tempo que Jesus passou aqui na terra, que ele sempre se reverenciava ao Pai, ele sempre se pedia primeiro ao Pai, ele sempre se colocava à disposição do Pai. Então dava a entender que o Pai era o primeiro na Trindade. E me parece, depois eu vou colocar no outro vídeo, tem um trecho na Bíblia que ele fala que o Pai é maior do que ele. Então, são algumas coisas, algumas particularidades que levaram algumas religiões, se eu não me engano, a Testemunho de Jeová é mais voltada para essa trindade hierárquica, que tem como base o seguinte: primeiro é o Pai, né? Jesus vem em segundo, né? Que é o Filho, que tem a mesma essência divina do Pai, ele puxou a essência divina do Pai, ele também é Deus, mas o Pai vem na frente. E tudo foi feito para Jesus e para Ele, né? E a partir dele. Ele é a referência de tudo que se tem no mundo físico e no mundo celestial. Ele é o maior nome. Essa é a função dele no plano terrestre e no plano divino. E depois tem o Espírito Santo, que também é uma pessoa com personalidade diferente, mas cumpre a função de nos sensibilizar com as coisas de Deus. Quando a gente sente arrependimento, vontade de aprender as coisas de Deus, é o Espírito Santo tocando na gente. É o Espírito Santo movendo dentro da gente. Todos nós temos esse toque do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo tem esse poder de fazer essa união de Deus com a gente, né? Do divino com o humano. Ele que faz essa ligação e de distribuição dos dons também. É o encargo dele, do Espírito Santo, que é Deus. Mas Deus, segundo
a teoria da trindade hierárquica, ele é a terceira pessoa da trindade, tá? Vamos para outra, passando aqui. O que mais expõe que Jesus tinha uma dupla natureza e correndo de uma forma única, por incrível que pareça, 100% homem e 100% Deus. Como é que se explica isso? Só na glória, gente. É uma coisa que é inconcebível, né? A gente não tem como compreender. Porque como é que uma pessoa pode ter duas naturezas? Uma divina e a outra humana correndo ao mesmo tempo. Como é que se imagina isso? Não tem como. Mas tem um trecho na Bíblia que isso fica assim meio que explícito. Por exemplo, Jesus, a gente sabe que ele tem a natureza humana porque ele passou por todos os sentimentos humanos. Ele teve que aprender a arte da marcenaria com o pai dele. Ele não nasceu sabendo, o pai dele passou para ele. Né? Ele teve que passar pela aprendizagem. Jesus teve que aprender a andar, gente, a andar, conforme qualquer homem. Ele passou por todos os sentimentos, inclusive os negativos. Apesar de não ter pecado, mas ele passou por todos os sentimentos. Né? E por que a gente sabe que ele tem a natureza agora divina? Por quê? Porque ele foi tentado por Satanás lá no deserto. Satanás tentaria um homem normal, gente. Se fosse um homem normal, claro que não. Se ele foi lá tentar Jesus no deserto, no momento mais fraco que ele estava, é porque ele sabia que ele estava tentando um homem especial, um homem que tem uma natureza divina. Apesar dele, conforme eu expliquei nos vídeos passados, ter se despojado dos seus atributos divinos, ele derrotou Satanás com nenhum poder divino. Ele derrotou Satanás só só na conversa e só no conhecimento bíblico e no caráter, na força de vontade dele, no livre-arbítrio dele humano. Ele derrotou Satanás usando a natureza humana. Tem muita gente que acha que Jesus derrotou Satanás no deserto usando os atributos divinos, mas ele derrotou Satanás usando a natureza humana, gente. Ele derrotou Satanás de acordo com a força de vontade dele, com a devoção que ele tinha, com a união, com o comprometimento que ele tinha com o pai dele. Ele não traiu o pai dele. Então, gente, olha só, ele conservava essas duas naturezas, entendeu? Agora, o que eu falei, o que fica mais explícito é que Jesus chorou na morte do pai dele, José. Aí você pergunta, mas ele não é Deus? Como é que um Deus vai chorar a morte? Fica um negócio assim meio contraditório. Mas é por quê? É porque ele é 100% homem também. Ali ele está na condição de 100% homem. Ele chorou a morte do pai dele. Assim como ele chorou a morte de Lázaro, que era uma espécie de melhor amigo dele, amigo de infância. Ele tinha Lázaro na mais alta estima. E quando a irmã de Lázaro veio chorando de encontro a Jesus e falou, Jesus, Lázaro está morto. Ele chorou com ela. Aí você pergunta de novo, mas ele não é Deus? Deus vai chorar a morte? Deus não supera tudo, não pode tudo? Como é que Deus não sabe de tudo? Como é que Deus vai chorar a morte de alguém? Mas ali ele estava ali estava na condição de ser humano, de homem dele. Depois desse primeiro momento que ele chora a morte de Lázaro, parece que ele se reveste da condição, retoma consciência não, mas ele se volta para a condição de 100% Deus, porque ele fala para a mesma irmã que estava chorando,
me mostre aonde está Lázaro. A irmã falou assim, Jesus já está até fedendo, ele já morreu, já tem 3 dias. E ele responde, Lázaro ainda dorme. Daí que se vem a corrente de que o sono da morte, por causa desse trecho. Mas para mim, e para a terceira corrente lá que eu expliquei lá no início dos vídeos, para mim não foi essa a intenção que Jesus quis dizer, de que a pessoa estava dormindo, hibernando ali, a alma da pessoa estava hibernando. O que ele quis dizer ali é que para ele, na condição de Deus, e para Deus a morte é nada, é como se fosse um sono que a pessoa pode despertar a outra, ressuscitar a outra a hora que quiser. Deus pode ressuscitar uma pessoa a hora que ele quiser, é como se fosse um sono, nada mais isso, nada mais além disso. É essa interpretação que eu acho que é a mais correta. Então, você vê, o desfecho dessa história todo mundo conhece. Lázaro foi ressuscitado. Por quê? Por Deus, por Jesus pedindo ao Pai para que ressuscitasse Lázaro, porque ele estava despojado dos seus atributos divinos. Então, o Pai ressuscitou Lázaro por intermédio do Filho, e Lázaro voltou à vida. Então você vê que durante a passagem de Deus é um dos grandes mistérios também, gente. Ele conservava a natureza divina e a natureza humana ao mesmo tempo. E elas não se misturam e corriam ao mesmo tempo. Como isso se dava, gente, na nossa mente limitada, não tem condição da gente saber. É uma das coisas que vai ficar para a eternidade, para a glória, tá certo? Então, por hoje são essas coisas aí que eu queria mais passar para vocês aí, e sempre procurando fazer outros vídeos, né? Dando um intervalo de 2, 3 dias aí para vocês assistirem e visualizarem, né? E sempre buscando esses temas interessantes. Tá ok, gente? Continuem seguindo, que a qualquer momento tá caindo aí mais um vídeo meu, mais um desses assuntos aí, sempre interessantes aí. Tá ok? Espero que tenham gostado. Um beijo no coração de todos aí, e a todos aí uma boa tarde. Um abraço.